Vamos lá. Livro de Números, capítulo 20. A partir do versículo 1, é um pouco extensa a leitura, mas eu preciso ler. Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no 1º mês. E o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, não há água para beber. E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará sua água, e tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar a água dessa rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão, e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantemente, e bebeu a congregação e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Amém? Todo mundo já conhece isso aqui, né, gente? Todo mundo já conhece essa passagem aqui. Todo mundo já sabe dessa passagem histórica, né? Essa passagem até triste, porque o Moisés, ele foi tão fiel a Deus, foi um cara tão obediente, né? Mas no final ele pisou fora, né? No final ele pisou na jaca, né? Como a gente usa aí, meio grosseiro isso aqui, mas foi isso mesmo que aconteceu. Chegou no finalzinho, Moisés errou, e errou feio, né? É por isso que lá em Eclesiastes, Salomão, ele diz que o melhor não é o começo. O melhor é o fim, que é no fim que a gente vê o resultado, né? O resultado não é no começo, tudo pode começar da melhor maneira, mas no final a gente vai ver o que é que vai dar certo e o que é que não vai dar certo, né? A gente está aqui diante de mais uma das muitas murmurações de Israel. Nós já falamos muito aqui, o Senhor já falou muito aqui sobre murmuração. Foi mais uma vez que Israel murmurou contra Deus. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que quando eles tinham acabado de chegar a esse deserto chamado Zim, o povo não encontrou água para beber. O povo não encontrou nada, a terra era infértil, a terra era seca, não nascia nada naquele lugar. Então eles começaram a se revoltar contra Moisés e contra Arão. Aí, diante dessa rebeldia, diante dessa gritaria, dessa murmuração, dessa agonia, porque eu imagino que um bocado de gente reclamando no seu ouvido não é coisa boa de passar, não, viu? Não é, tem horas que você fica meio azucrinado. No meio disso tudo aí, Moisés e Arão, eles fazem o que eles sempre faziam. Eles se retiram para orar. Eles se retiram para buscar a face de Deus. Eles se retiram para saber de Deus o que é que eles fazem, porque não tinha água. Não tinha como matar a sede do povo. E eles saem para buscar a face do Senhor. E quando eles estão diante da face de Deus, quando a glória de Deus desce sobre eles, o Deus dá uma instrução a Moisés. Ele diz: ó, Moisés, pega a vara do teu irmão, pega a vara de Arão, e vai lá, diante da rocha, ela está diante de ti, essa rocha, e você fala com a rocha. Você diz a rocha para ela fluir águas, para ela começar a jorrar diante do povo, diante da congregação.
Essa ordem aí era uma ordem muito fácil de ser obedecida, né? Aparentemente. Muito clara, é uma ordem muito direcionada. Não tinha muito mistério nisso. Mas Moisés só tinha que pegar aquela vara do irmão dele, a vara de Arão, e ir lá, né? A vara da autoridade, ir lá e dar uma ordem à rocha. Dizer à rocha para a rocha começar a fluir água. Só que Moisés, ele entendeu de fazer totalmente o contrário, né? Ele entendeu de bater na rocha. Ele entendeu de bater na rocha e a palavra diz que ele não bateu na rocha uma vez. A palavra deixa bem claro que ele bateu 2 vezes, né? Ele bateu e tornou a bater novamente. Tem estudos aí que dizem, porque a gente fica tentando entender esse tipo de comportamento de um homem que era totalmente temente a Deus, de um homem, de um líder nato, de um cara escolhido a dedo, de um cara que se superou em várias coisas para estar ali. Então a gente fica sem entender como é que um homem de Deus como Moisés chega a esse ponto, né? Chega a tomar uma atitude dessa aí, né? Uma coisa que aparentemente não havia muita dificuldade. Não tinha dificuldade para ele obedecer. Não havia muitos obstáculos, vamos dizer assim, que ele teria que ultrapassar para fazer o que Deus mandou. Mas naquele momento, Moisés, ele errou. Naquele momento, ele desobedeceu. Ele bateu na rocha. Ele feriu a rocha. Então, tem estudiosos aí que dizem que Moisés, ele achou, né? Ele entendeu que falar somente a rocha não era o suficiente, né? Que ele achou que aquilo ali, somente falar, não ia fazer o milagre acontecer. Então ele bateu, né? Eu não acredito muito nisso, não. Outros já dizem que ele estava possesso, né? Que ele estava indignado com a rebeldia do povo. Eu já fico mais com essa segunda opção aí. Por quê? Porque Moisés, ele podia ser um homem de Deus, ele podia ser um servo fiel do Senhor, um líder escolhido por Deus, mas Moisés não deixou de ser homem. Moisés não deixou de ser carne. Moisés não deixou de ter emoções. Moisés não ficou isento de emoções. Ele não ficou isento da sua natureza. Não, ele poderia estar sendo tratado, mas ele era um homem, né? Sujeito, né? Como lá no Novo Testamento, sujeito a todas as tentações, como nós, né? Então, assim, eu acredito nisso. Ele ficou indignado, ele perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência, ele se irou, né? Ele ficou nervoso com aquele povo. E ele desobedeceu. Ele desobedeceu e fez totalmente ao contrário do que Deus havia dito. Fez totalmente ao contrário. Só que a palavra nos ensina, nos diz que apesar de Moisés ter feito totalmente ao contrário do que Deus havia dito, apesar de Moisés ter desobedecido a Deus, apesar da maneira que ele agiu ter sido uma maneira errada, a rocha verteu água. Mesmo Moisés tendo agido de maneira totalmente incorreta, a rocha, ela fluiu água e foi água abundante. Foi uma água que supriu todas as necessidades do povo. Todas as necessidades do povo. Então funcionou, né? Ele fez errado, mas funcionou. Só que é aqui que Deus quer falar. É aqui que Deus quer falar, viu? Eu coloquei uma chamada lá, Cidade FM 87.9. Você que não tem acesso à rede social, ao Facebook Ivana Lima, ao Instagram do Caminhando de Sabedoria. Vocês que não têm acesso, vocês não viram a postagem. E não tem o WhatsApp do programa. A gente colocou uma chamada lá, que a chamada era assim: os fins não justificam os meios. Né? Os fins não justificam os meios. Né? Moisés, ele fez do jeito dele, aconteceu o que tinha que acontecer, mas ele fez de maneira errada. Fez de maneira errada. O fato daquilo ter funcionado, o fato da rocha ter fluído água, não significou, não significa, nunca vai significar que Deus estava aprovando a atitude de Moisés. Nós vimos isso depois, né? Nós vimos isso depois. Deus não aprovou aquela atitude. Deus cumpriu, a água verteu,
A rocha verteu água, mas Deus não estava aprovando. Ele não aprovou a atitude de Moisés. Não aprovou. Ultimamente, Deus ele tem falado muito aqui. Muito. Quem acompanha o Caminhando de Sabedoria sabe do que eu vou falar aqui. Deus tem falado muito aqui sobre a aprovação de Deus. Deus tem dito muito aqui que nem tudo que está dando certo aos nossos olhos significa que Deus está no negócio, né? Nem tudo que está fluindo, nem tudo que está jorrando, nem tudo que está crescendo significa que Deus está aprovando. Deus tem falado muito sobre isso. Existem princípios, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui que eu vou falar aqui agora é muito importante, porque fala de ética. Fala de ética cristã. Então, você que quer aprender, você que ouve o Caminho de Sabedoria, já sabe que o propósito do programa é trazer para você conhecimento. Então, fica ligado nisso aqui. Fica ligado nisso aqui. Existem princípios de comportamento que vão contra a ética cristã. Existem princípios, existem atitudes, existem comportamentos que são totalmente contra a ética cristã. E nós, como servos de Deus, como cristãos, nós temos que observar, sabe? Nós temos que estar atentos para que nós não pequemos contra Deus, sabe? Porque são atitudes e comportamentos muito sutis, sabe? São coisas que aos nossos olhos não vão fazer muita diferença. São coisas que são atitudes e comportamentos que aos olhos humanos é bobagem, né? Que aos olhos humanos tá certo, não tem problema nenhum não, né? São esse tipo de coisa aí que leva você a pecar contra Deus. E existe um princípio chamado, não sei se você já ouviu falar, pragmatismo. O que é pragmatismo? O pragmatismo, esse princípio de comportamento chamado pragmatismo, ele ensina, ele prega que tudo que resulta em satisfação imediata é verdade. É isso que o pragmatismo prega. É isso que ele ensina. Tudo aquilo que resulta em satisfação, em resultado, em sucesso, em vitória imediata é verdade, né? Só que para a igreja, para nós, para os cristãos, o que é verdade é aquilo que está alinhado à palavra de Deus. O que é verdade é a expressão absoluta da vontade de Deus. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? O pragmatismo. Por quê? Porque o pragmatismo ele não está muito interessado em saber se a coisa é certa ou errada. O pragmatismo, ele só está interessado no resultado. O pragmatismo, a pessoa pragmática, irmão Denivaldo, que está aqui, irmão Denivaldo Costa, glória a Deus pela vida dele, gente. A pessoa pragmática, ela não está muito preocupada se com a forma que ela está fazendo algo. Ela está mais interessada no resultado, naquilo que ela vai receber no final, na recompensa, né? Em ver, no realizar. Ela não está preocupada. Então, o pragmatismo, ele não olha se é certo ou errado. O que o pragmatismo olha é se funciona ou se não funciona. Esse daí é o foco do pragmatismo. Esse é o foco. Só que eu vou tornar a repetir, gente. Nem tudo que funciona, nem tudo que está funcionando, Deus está no negócio. Nem tudo que está fluindo, nem tudo que está acontecendo, né? E aos seus olhos é sucesso. Nem tudo Deus está aprovando. Nem tudo Deus está aprovando. Tem um historiador que ele diz que nós costumamos maquiar a verdade. Nós gostamos muito de colocar uma pincelada, né? Colocar uma maquiagem naquilo que não é, que parece que é verdade, mas que não é. Então isso nós nos iludimos, nós costumamos nos iludir, né? É uma autoilusão, uma autoilusão. E o que aconteceu aqui que nós lemos, o que aconteceu aqui? É um exemplo claro do que nós falamos aqui sobre pragmatismo.
né? Moisés, ele recebeu uma orientação da parte de Deus, ele sabia a maneira como ele tinha que fazer, ele sabia de que jeito ele tinha que agir para que o milagre, para que a promessa, para que o sobrenatural se materializasse. Ele sabia como ele tinha que fazer, mas ele não fez. Ele fez do jeito dele, da maneira dele, da forma como ele entendeu de fazer, né? Moisés, naquele momento, ele perdeu o controle das emoções dele. Ele perdeu o domínio próprio, né? Ele perdeu. E por causa disso, ele deixou que a cólera, que a ira dominasse. Porque se você ler aqui, tem um pedacinho que nós lemos aqui, que ele fala de uma forma muito grosseira com o povo. Ele diz assim, ó: ouvi agora, rebeldes, no versículo 10, teremos que tirar água dessa rocha para vós. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: e agora somos nós que temos que nos virar. Somos nós que temos que fazer o trabalho pesado. Que trabalho? Qual foi o trabalho pesado que Moisés tinha que fazer? Somos nós que temos que fazer a parte mais difícil. Que parte difícil? A ira dele, ele estava tão dominado pelas emoções dele que ele falou bobagem. Ele falou bobagem porque a única coisa que ele tinha que fazer era falar com a rocha. Moisés não tinha que se cansar, Moisés não tinha que subir em lugar nenhum, Moisés não tinha que se esforçar muito, ele só tinha que obedecer. Só isso, só que ele deixou que as emoções tomassem conta dele. E quando nós deixamos que as nossas emoções tomem conta de nossa alma, das nossas atitudes, dos nossos movimentos, a gente erra. Quando nós deixamos que o que está acontecendo ao nosso redor tem o poder de nos guiar, sabe? Quando nós permitimos que as afrontas, que as palavras de depreciação, que as pessoas que estão ao nosso redor, que a situação que estamos vivendo, quando nós permitimos que isso influencie no nosso domínio próprio, nós acabamos pecando contra Deus. E acabamos fazendo o que ele fez aqui, ferindo a rocha, né? No momento de distração, no momento de perda de controle emocional, Moisés foi lá e feriu a rocha. Foi lá e feriu. A água fluiu, nós vimos que fluiu, mas não fluiu do jeito que Deus mandou. Não fluiu. E se Moisés tivesse obedecido, o que aconteceu aqui, gente? Se Moisés tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse feito do jeito que Deus tinha ordenado, se ele tivesse feito desse jeito, o Senhor, ele ia ser exaltado diante do povo. Ele ia ser santificado, a palavra diz aqui. Ele ia ser santificado diante do povo, porque era um povo descrente, né? Era um povo rebelde, era um povo que precisava a todo tempo que Deus estivesse manifestando. A todo tempo Israel precisava de uma prova de Deus. A todo tempo Israel precisava de um sinal do poder de Deus. Não bastava só o mar ter sido aberto, não bastava as 10 pragas que aconteceram no Egito. Não, tudo que eles passaram até ali, não bastou nada, todos os milagres que Deus fez não eram suficientes para Israel. Israel sempre precisava que Deus estivesse se manifestando, né? Igual a gente, né? Deus faz, Deus surpreende, Deus provê, Deus envia a providência, Deus faz o sobrenatural na nossa vida. Às vezes, e quando eu falo de sobrenatural, gente, eu não estou falando só daquele grande milagre, porque nós somos tão arrogantes. Nós somos tão arrogantes que nós só olhamos porque é grande, né? A gente não contempla os pequenos milagres que acontecem ao nosso redor. Então a gente fica o tempo todo pedindo prova a Deus. Fica o tempo todo agindo como Gideão, né? Ah, eu quero um sinal, eu quero mais um pra ver se é Deus o negócio, né? Só que o Moisés aqui, ele errou. Deus já conhecendo o povo, Deus já conhecendo aquele povo dele, que ele mesmo tinha formado, ele disse assim, não, eu tenho que ser exaltado. Moisés, você vai fazer desse jeito, você não vai ter que fazer mais nada além disso. Você só vai pegar a vara da autoridade, a vara de Arão, chegar lá e falar com a rocha. Mas Moisés, cuidado, a vara não é para você ferir. Presta atenção aqui. Eu já quero abrir isso aqui. A autoridade que você tem não é para você ferir.
A autoridade que Deus te deu não é para você machucar. A autoridade que Deus colocou na tua mão não é para você bater em ninguém. A autoridade que Deus te deu, meu filho, é para que o nome dele seja exaltado através da tua vida. A autoridade que Deus te deu é para que você faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não é para você pegar o cajado que Deus colocou na tua mão, esse cajado de autoridade, e sair batendo em todo mundo como se você fosse o próprio Deus, não, viu, meu filho? Porque nem Deus faz isso, viu? Deixa eu abrir logo isso aqui. Abrir logo. Porque neguinho confunde as coisas, sabe? Neguinho confunde. Neguinho não pode ter um pouquinho de poder. O poder não pode ter. Por isso que tem gente que Deus nunca vai deixar chegar no poder. Tem gente, irmão Denivaldo, que Deus nunca vai permitir muita coisa, sabe? Deus sempre vai dar regrado. Deus sempre vai estar ali com a corda curta. Por quê? Porque se acha, né? Porque ainda não foi transformado. Porque não consegue abrir mão da natureza ruim, né? Então pronto, então cuidado você, viu? Que tem autoridade, que você que é líder, você que cuida de gente, você que é chefe de família, porque o chefe de família, ele é um sacerdote. Você que é o sacerdote, desculpa, da sua casa, mãe, pai, seja quem for, que seja dono de casa ou dona de casa. Cuidado, não confunda autoridade, sabe? Com respeito. Porque uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você adquirir respeito. Você nunca vai adquirir respeito se você bater nas pessoas. Fique sabendo disso. Fique sabendo. Então Moisés, ele errou feio. Ele errou feio. Ele fez tudo errado. Certo? Ele pegou e bateu na rocha. E por causa disso, o nome do Senhor não foi exaltado. Por causa disso, o povo não conseguiu contemplar mais um feito do Senhor. Né? O povo viu a água sair, mas ficou sempre aquela dúvida. Porque o povo já era tão descrente, né, gente? O povo de Deus já era um povo que botava dúvida em tudo que Deus fazia. O povo de Deus era um povo que vivia o tempo todo testando a paciência de Deus. Moisés foi lá e errou. Moisés foi lá e errou. O pragmatismo, ele faz isso com você. O pragmatismo, ele deturpa aquilo que é verdade, sabe? Ele pega a mentira e coloca a mentira como verdade. O pragmatismo, ele vai lá e dá uma maquiada na mentira. Dá uma maquiada no fake, para parecer verdade. Não é isso que o pragmatismo faz. Por quê? Porque a maquiagem vai fazer com que a coisa acelere. A maquiagem vai fazer com que a coisa aconteça mais rápido. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Pragmatismo, ele quer um resultado satisfatório, né? A pessoa pragmática, ela só pensa nela, ela só pensa em alcançar, ela só pensa em tocar, ela só pensa em chegar, ela só pensa em conquistar, não importa a forma como ela vai conquistar. Ah, missionário, você tá chamando Moisés de pragmático? Eu não sei, meu filho. Ele pode até nem ser pragmático, nem ter sido um pragmático, eu quero crer que não era. Mas ele aqui, ele perdeu o domínio próprio. Para você ter uma atitude pragmática, para você agir como uma pessoa pragmática, uma pessoa que só pensa em alcançar imediatamente, você não precisa ser pragmático, não. Basta você perder o controle das suas emoções, que você age de qualquer jeito que é errado, né? Você age insanamente, né? O insano, ele não pensa, o insano, ele não para pesar os prós e os contras das atitudes dele, né? O insano simplesmente vai lá e faz. Porque ele quer ver o resultado. Lá no livro de Tiago, são 3:41. No livro de Tiago, lá no capítulo 4, o Tiago, ele diz que aquela pessoa que sabe o que é certo e não faz o que é certo, ela também peca contra Deus, né? Não é só você não peca só quando você faz o que é errado. Você também peca quando você sabe como é que tem que fazer, a forma correta de fazer, o que é certo de fazer, e você não faz. Então você também peca. Você também tá pecando, viu, meu filho? Tem tanto jeito que a gente peca, a gente nem vê, né? Pecando o tempo todo. E a gente nem vê. Ah, meu pai. A gente precisa estar atento a isso, sabe? A gente precisa estar sempre ligado nos sinais. A gente tem que estar sempre ligado nas ordenanças de Deus, na voz de Deus. A gente tem que procurar sempre agir debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma ordenança dele. Sabe? Porque
eu já falei, eu vou falar de novo. Não se trata do resultado, não se trata somente de chegar, não se trata somente de alcançar, não se trata somente do realizar, mas principalmente da maneira que nós nos conduzimos nesse percurso, da maneira que nós nos conduzimos nessa trajetória. Estou vendo a senhora bispa, da maneira como nós nos conduzimos até concluirmos aquilo que Deus nos mandou fazer, né? Da maneira que nós estamos indo até o propósito. Então, não se trata somente do realizar, do fazer. É por isso que os fins não justificam os meios. É por isso que o resultado não justifica a forma como você alcançou o resultado. Tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós corremos o risco, se nós não estivermos ligados nisso, se não estivermos atentos como servos do Senhor, de cometer erros como esse que Moisés cometeu. Nós corremos o risco de sermos rebeldes com Deus, sabe? E ferirmos a rocha, né? E a rocha é o próprio Deus. Se eu falar isso aqui pra você, gente, eu não sei se você consegue entender, se você já ouviu, se você já teve esse discernimento, se você já ouviu esse estudo sobre essa palavra aqui. A tipologia cristã, ela faz uma correlação entre a rocha, que já tinha sido ferida, uma vez ferida, ela não precisava ser ferida novamente, com o próprio sacrifício de Cristo. Ela faz essa correlação, né? Aí a gente vai entender por que Deus se irou tanto com Moisés, a ponto de barrar Moisés na terra prometida. Deus se irou tanto com aquela atitude de Moisés. Por quê? Porque aquela rocha ali já estava sinalizando o sacrifício do filho dele. Todas as vezes que você peca contra o Senhor, todas as vezes que nós ferimos a rocha, todas as vezes nós estamos negando o sacrifício de Jesus. Nós estamos negando o sacrifício da cruz. Nós estamos, batendo novamente, crucificando ele novamente. Cada vez que a gente erra, cada vez que a gente desobedece, cada vez que a gente faz algo fora da direção, cada vez que a gente age de acordo com nossos impulsos, com as nossas emoções, com a nossa satisfação pessoal, nós estamos negando ele. Nós estamos batendo na rocha. E nós estamos batendo de novo nela. Ele já foi morto, ele já foi sacrificado, ele já se deu por mim, por você. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Mas nós pegamos ele e crucificamos ele novamente. É como se todos os pecados que ele levou com ele, a gente quisesse trazer tudo de volta, sabe? Toda vez que você faz um negócio desse, toda vez que você peca contra o teu Deus, você está requerendo todo o pecado que ele já levou. É como se você estivesse anulando todo o sacrifício dele. Por isso Deus se irou tanto com Moisés, por isso. E o resultado nós vimos, Moisés não entrou em Canaã. Moisés não entrou, e ele não entrou em Canaã, não foi só pela sua desobediência, não foi só pela sua falta de domínio próprio, não foi só pela sua ira, não foi só por isso, mas principalmente porque quando ele fez do jeito dele, ele tomou a glória de Deus para ele. Escuta isso aqui. Toda vez que você quer fazer do seu jeito, toda vez que você faz do seu jeito, que não vai dar certo. Porque o nosso jeito não vai dar certo. Vai ter problema lá na frente. Vai ter consequências lá na frente. Toda vez que você sai do cronograma de Deus, toda vez que você sai do plano divino, toda vez que você sai do caminho que ele projetou, da rota que ele projetou, não importa. Ah, missionária, mas tá difícil. Não importa. Ah, missionária, mas esse caminho é muito complicado. Eu tô sofrendo. Não importa. Se Deus colocou você nesse caminho, se vier desse jeito aí que ele tá dizendo pra você. Se ele tá dizendo pra você, olha, não precisa você fazer muito. Eu só quero que você faça isso. Você tá achando que não vai resolver. Você tá achando que o jeito que Deus mandou você fazer não vai fluir água, sabe? Tá dizendo, não, isso aqui não vai resolver, não. Eu acho que negócio é esse? Como é que Deus me deu uma direção dessa? Esse cara aí tem cabeça dura. Essa pessoa aí tem cabeça dura. Essa pessoa aí nunca vai se curvar a Deus. Você não tá entendendo, né? Deus tá dizendo, fica quieto, apenas para, apenas aquieta o coração, apenas contempla o livramento que eu vou te dar. Fica só observando. Não se mete, não tenta me ajudar, porque eu não preciso da tua ajuda. Só faz o que eu tô dizendo, simplesmente fale com a rocha.
Você tá com problema, Essa situação aí tá difícil? Tá tudo difícil, né? Tá difícil. Esse negócio tá complicado pra você, Cidade FM. Tá complicado pra você, meu filho. Tá difícil. Essa pessoa tá tirando a sua paz. Você já orou, você já pagou preço, você já jejuou, você já fez sacrifício, você já vestiu pano de saco, você já fez jejum de 21 dias, de 30 dias, de 60 dias, já passou 6 meses sem comer nada. E continua tudo igual. E Deus tá dizendo, não faça nada. Pegue o cajado da autoridade e fale com a rocha. Você só tem que falar com a rocha, meu amor. Você só tem que falar com a rocha eterna, porque quem resolve tudo é ela. Você não vai resolver nada, viu? Quem faz o milagre acontecer é a rocha. Você só precisa falar. Você só precisa entender a sua pequenez. Você só precisa entender que você não é nada. Você só precisa entender que você é instrumento. Você não é Deus. Você só precisa entender que o teu papel é segurar a vara da autoridade. Que o teu papel é abrir a boca e falar aquilo que Deus mandou você falar. E não aquilo que você quer falar. É só isso que você tem que entender. Só isso. O problema é que a gente quer... A gente está num mundo de imediatismo, né? Estamos vivendo um tempo em que tudo é para ontem. Estamos vivendo um tempo em que tem que acontecer, tem que ser ligeiro, né? Deus disse que você vai sair pregando pelo mundo inteiro. E você quer porque quer pregar. E por causa disso você começa a arquitetar seus planos, né? Começa a aceitar convite de tudo quanto é lugar. Começa a ir para tudo quanto é lugar. Começa a fazer aliança com quem Deus não mandou. Começa a tirar foto com quem Deus não mandou. Começa a se expor em rede social com quem Deus não mandou. Começa... Sabe? A se curvar a deuses estranhos. Porque quando você faz algo, quando você caminha com gente que Deus não quer, você tá se curvando a outros deuses. Deixa eu dizer aqui pra você, viu? Começa a ter discernimento de onde você anda, de onde você pisa, com quem você tira foto, com quem você tá se expondo, quem tá entrando dentro da tua casa, viu? O que você tá fazendo? Qual é a maneira que você tá trabalhando para que a promessa, para que o sobrenatural, para que aquilo que ele falou com você aconteça? Você tá dando seu jeitinho, você tá dando um jeitinho brasileiro, né? Porque a gente gosta daquele jeitinho, o brasileiro tem essa péssima fama de dar um jeitinho, né? De fazer um arranjo aqui, outro arranjo ali, né? De fazer um conchavo aqui, fazer uma panelinha ali, né? Um grupinho, né? Fazer uma rede, né? De contato, né? A gente tem essa mania, né? De querer acelerar o processo que a gente quer ver. A gente quer ver cumprir. E Deus hoje está dizendo, você não tem que fazer nada, você só tem que falar com a rocha. Você só tem que obedecer, meu filho. Pegue seu cajado e obedeça, cuidado. Porque a forma como você vai chegar, não vai te livrar do que você fez para chegar. Não vai te livrar, não vai te isentar das consequências do que você fez, das propostas que você aceitou, viu? Das trocas que você fez. Não vai te isentar de você ter se vendido. Não vai te isentar de você ter se curvado ao que não é certo, mas parecia certo, né? Parecia certo porque tá dando resultado. Ai, meu Deus, mas aquela igreja é tão cheia. A igreja é cheia, né? E atrás da igreja tá como, meu filho? Como é que tá os bastidores? Tu não sabe não, só quem sabe é ele. Tu não sabe de nada, tu não sabe de nada. Tu não sabe de nada, só quem sabe é ele. É por isso que a gente tem que fazer tudo direcionado. Os fins não justificam os meios. Os fins não vão te isentar das consequências das tuas atitudes durante o percurso. Os fins não vão te isentar de perder a promessa. Sabe? Porque às vezes você pode conquistar algo aqui, mas existe algo maior que Deus quer te dar lá na frente. E você pode perder. Você pode perder porque você foi insensato, porque você foi desobediente. Porque você deixou a tua ansiedade, a tua vaidade, a tua ambição governar você, né? Governar você. Nós ouvimos uma palavra aqui, nós conhecemos essa palavra, que fala sobre a árvore, né? A gente gosta muito dessa palavra. Ai, meu Deus, brinco caiu. Uma palavra aí que fala que... A palavra diz assim, que a árvore, ela é conhecida pelos frutos que ela dá. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então, quando a palavra diz que a árvore é conhecida pelos frutos, nós entendemos que toda árvore, ela vai frutificar, né? De um jeito ou de outro, essa árvore, ela vai frutificar. Não importa se os frutos vão ser bons ou ruins, não importa. De um jeito ou de outro, ela vai frutificar. Só que
O fato da árvore, presta atenção nisso aqui, viu, gente? Presta atenção, fica ligado nisso aqui. O fato da árvore frutificar, o fato da árvore dar frutos, não garante, esse processo, essa etapa da frutificação da árvore, não garante a qualidade do fruto da árvore. Não garante. Por quê? Por que não garante? Porque pode ser que esse fruto não seja aprovado por Deus. Pode ser que Deus, quando for colher, quando for olhar, quando for avaliar os frutos, ele diz assim, não, esse fruto aqui, ele é amargo. Vocês lembram que eu preguei aqui sobre Isaías 5, falando da vinha, aquela ministração maravilhosa, que fala sobre a vinha, sobre o agricultor, que ele vai lá, ele cuida da vinha, ele cerca a vinha, ele protege a vinha, ele coloca a vinha no lugar fértil, ele coloca a vinha numa colina fértil, ele coloca uma sebe, ele coloca um lagar, ele coloca uma torre, ele cuida daquela vinha. Só que quando ele vai colher os frutos da vinha, os frutos eram amargos, e aí ele não tem outra opção a não ser destruir a vinha, né? Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Meu filho, os fins não justificam os meios, não. O fato do negócio se realizar, da coisa acontecer, não significa que Deus está aprovando. O fato de você ter alcançado, de você estar sendo bem... Está sendo reconhecido nisso aí que você está fazendo. O fato disso aí está te dando notoriedade. O fato do projeto aparentemente estar fluindo não significa que o teu Deus está aprovando. Por quê? Porque a qualidade dos frutos, ela depende da forma como a árvore vai crescer, né? Tem que ver de que forma você está crescendo, tem que ver de que forma o teu ministério está crescendo, tem que ver de que forma a coisa está acontecendo, né? Se você está dando um empurrãozinho, né? Se você está fazendo algo que Deus não mandou, se você está batendo em algumas rochas aí, se você está ferindo algumas pessoas para alcançar o que você quer, né? É isso que Deus está dizendo aqui hoje, foi isso que Deus trouxe aqui para mim e para você hoje. Não adianta, não se trata de realizar, não se trata de alcançar. Isso tudo é resultado de obediência. Alcançar agora, a forma como você vai alcançar, a maneira como você vai chegar lá, é resultado da maneira como você se comporta. Então tenha cuidado com o pragmatismo, vou repetir de novo. Esse princípio de comportamento chamado pragmatismo, que vai contra a ética cristã, ele deturpa a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Ele pega aquilo que é verdade e deturpa. E aí ele pega o que é errado, o que não é certo, e só porque está dando resultado, fica como verdade. Então você tem que ter muito cuidado. Cuidado para que você não está fazendo algo e você no seu coração acha que está agradando a Deus. Só que Deus, você tem que saber, né? Se os meios, se a maneira como você se conduziu até esse negócio se concretizar, foi do jeito que Deus quis. É por isso que tem projetos aí que começam muito bem. E daqui a pouco, de uma hora para outra, acaba. De uma hora para outra, murcha. De uma hora para outra, sem ninguém entender nada. É igual ministério precoce. Tem muita gente aí que tá injetando adrenalina no ministério, sabe? Injetando, dando bomba. Nego não toma bomba pra ficar forte. Pois é, nego tá fazendo a mesma coisa com o ministério. Que é pro ministério crescer ligeiro, pro ministério ficar forte, ligeiro. né? Só que não passa pelos processos, não passa pelas etapas, não passa pelo tratamento, não passa pela transformação, não sente dor, não renuncia, né? Não renuncia, não obedece, não faz nada. Mas quer chegar no realizar, quer chegar no sucesso, quer chegar na promessa que Deus deu. Mas a promessa, ela pode não acontecer. E se acontecer, com certeza, ela não vai permanecer. Por quê? Porque você não foi preparado para enfrentar, né? Você não foi preparado para pisar em Canaã. A gente tem falado muito isso aqui. Deus tem falado muito sobre isso aqui. Sobre você estar pronto para pisar em Canaã. Sobre você estar pronto para entrar na terra da promessa. Amém? É uma palavra boa, boa demais. Pragmatismo. A gente vai falar, tem muitos princípios aí que fogem da ética cristã. E Deus, eu creio que Ele vai me trazer mais. Tem vários. Tem só esse não, viu? Tem um bocado aí. Um bocado. Que a gente faz e a gente nem percebe. A gente está praticando princípios fora da ética cristã e a gente nem percebe.
Amém? Quero deixar meu abraço para você, Cidade FM 87.9. Amanhã estaremos na Assembleia de Deus, Palavra para as Nações, na Estrada do Alecrim, Reserva do Parque, pastor Adilson Souza e missionária Daniela. Deus abençoe vocês. Um abraço para você, Cidade FM 87. Se puder, compartilha esse Face, compartilha essa live, compartilha. Por quê? Porque tem gente aí que tá perdido, fazendo o que é errado, achando que é certo. Ai, e não tá entendendo, né? Que o diabo para nosso lado, o diabo cria a tentação, cria a bandeja, e você, sem discernimento espiritual, deixando suas emoções guiarem você, vai lá e senta na mesa e come daquilo que Deus não mandou você comer. Amém? Deus abençoe você. Amanhã nós estaremos aqui em nome de Jesus, se Deus permitir. Um abraço para você. O telefone da rádio 998248600. O WhatsApp do Caminhando de Sabedoria 998931494. Um abraço. Compartilhei na página da rádio.